Fala pessoal, estamos no ar aqui com mais um episódio do Baldincast. Mais uma vez eu aqui como host, Maria Eduarda, vocês já conhecem. Hoje como co-host, professor Alder Góes, aqui com a gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende da hora que você está assistindo. E o nosso convidado de hoje, Elias, vai falar um pouco com a gente sobre inteligência artificial e experiência do cliente. Mas eu vou pedir primeiro para que você se apresente para a nossa audiência, Elias. Fechado. Bom, eu sou Elias, sou professor, sou sonhador, um esposo, filho e um bom amigo. Eu gosto de me apresentar dessa forma antes de mais nada, porque antes de sermos profissionais, somos seres humanos, né? Já fiz várias coisas. Eu sou, digamos, eu me considero um cientista, um curioso nessa vida. E aí nisso já me encaixei em várias posições, mas majoritariamente como professor. Hoje, a maioria das minhas atividades elas giram em torno da inteligência artificial e da comunicação. Legal. Para saber sobre a intersecção dessas duas áreas, aí você vai ter que ficar até o final do episódio. Maravilha. O que não é tão imediato, muita gente pergunta, mas você vai ter a oportunidade agora de descobrir. Maravilha. Elias, você falou sobre comunicação, inteligência artificial. Exato. Maria Eduarda falou sobre a questão da experiência do cliente. Aham. E uma coisa que a gente vem batendo nos últimos episódios é a questão da inteligência artificial, a automação, mais a manutenção do contato com o cliente, o contato humano. Então, como é que você vê a realidade que é a inteligência artificial dentro da advocacia e como é que ela pode auxiliar o advogado Uhum. a manter esse contato próximo com o cliente? Veja, eu vejo isso com muito otimismo e felicidade. Em resumo, a inteligência artificial chegou, né, digamos, esse arcabouço de tecnologias e ferramentas, ela chegou para cobrar do ser humano ele ser a única coisa que você consegue ser mesmo, que é você ser mais humano. Ela está subindo a régua, ela está passando um filtro para que aquele profissional que não esteja preocupado, focado e desenvolvendo as habilidades humanas, ele acaba sendo substituído mesmo, ele vai sair ali rápido. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar uma perna na tecnologia, eu preciso ser um ser humano meio que híbrido, digamos assim. Então, um pé na lógica e no uso da tecnologia para que eu possa ser mais humano. Perfeito. Né? Eu otimize os processos e esse tempo que me sobre para eu focar, digamos, parece filosófico, mas é verdade, para eu focar naquilo que não perece. Né? E aí, enquanto advogado, você se vê na qualquer outra profissão, mas a parte da advocacia, ela tem uma parte humana, eu acho isso lindo, e uma parte lógica e estrutural. São poucas profissões que têm isso em tanto equilíbrio, porque você tem que pensar numa estratégia de processo, você tem que pensar nos fatos, você tem planilhas para ler, ao mesmo tempo que, do outro lado, você tem um cliente com dores e desejos, com necessidades e interpretações, por exemplo, do corpo jurídico, de quem faz a administração jurídica, que também são pessoas e eu tenho que considerar aquilo. Então, a peculiaridade disso faz com que o profissional precise ser algo extremamente difícil, que é equilibrar lógica e emoção. Quando eu digo emoção, é a parte subjetiva do ser humano. Nesse sentido, a tecnologia vem para otimizar esses processos e sobra tempo para eu me forçar a entender um pouco mais sobre o que é isso de ser humano. Consequentemente, na prática, atendimento ao cliente. Uma abordagem comercial humanizada mesmo. E quando eu digo comercial, não é venda agressiva. É simplesmente entender qual é o problema que ele tem, a solução que eu estou oferecendo e conectar esses dois. Isso hoje está acelerado pela inteligência artificial. Perfeito. Elias, quando você fala que traz esse ponto pra gente, né? Eu pensei, acho que umas 3 perguntas em uma só, de uma vez só. Mas quando a gente fala em comunicação com o cliente hoje em dia dentro da advocacia, é algo que começa desde o comercial Uhum. e que se perpetua por todo o processo, Uhum. né? A gente se presenciou aqui a gravação de um outro episódio, então você viu que a gente falou um pouco ali sobre comunicação e sobre experiência do cliente dentro do processo do escritório. Então, partindo do começo, né? Partindo de onde as coisas começam, que é o comercial. Como o uso da comunicação e da inteligência artificial podem facilitar e propiciar
uma melhor atividade no comercial, mas sem esquecer que muitas vezes os nossos clientes, né, quem busca um advogado, e aí, Helder, se eu estiver errada, me corrija, mas salvo quem busca um grande escritório já de renome, por ser aquele escritório, busca a pessoa, né? Uhum. Me busca a doutora Maria Eduarda e cria ali uma conexão comigo e cria ali uma conexão com o Helder. Uhum. Como é que a gente pode fazer com que a inteligência funcione, a artificial funcione nessa parte do comercial e na hora das vendas, como você trouxe aqui, sem deixar o lado humano? E isso ajudando a contextualizar, pensando na jornada do cliente, né? O cliente sabe qual é o escritório, marcou atendimento, assinou o contrato, fez o onboarding, aí entra na operação. Quando tem movimentação no processo, ele é comunicado, eventualmente tem um contato com o escritório ali no momento da audiência. Então, vão ter pontos de contato que necessariamente precisa ser feito com a pessoa do Era a advogado. segunda E pergunta. tem pontos de contato, então a gente está bem alinhado. Totalmente. Tem Lendo outros pontos de pensamentos. contato que tranquilamente poderia ser com a inteligência artificial ou com uma ferramenta de automação. Tá. Nós temos duas perguntas aí, né? Uma é como é que eu uso a inteligência artificial para fazer o atendimento comercial sem perder o contato humano? Exato. E dois, quais das etapas é um ou outro, né? Ricardinho, você tem uma água para mim, por gentileza, querido? Eu fui ver aqui, eu tô... Vou pedir também, porque na fase grávida a gente quer muita água. Vamos lá. Como não perder a humanização? É que, na verdade, assim, existem etapas no processo comercial e o que acontece é que a gente pensa que botou tecnologia, mecanizou a coisa. Na verdade, é para aumentar a eficiência. Então, o ponto de partida inteligente, você deixa o podcast muito mais bonito e se você aparecer, não tem problema. Mas é um mistério. Mas é um mistério, É um né? mistério. A produção é um mistério. Obrigado, produção. Veja, vamos lá. O ponto de partida mesmo, para isso fazer sentido, para a conversa ficar objetiva, é que eu trabalho com recursos limitados e você não dá conta de dar humanização a todos. Sabendo disso, não é um destrato com o cliente não ter tempo para todo mundo. Né? Os nossos recursos são limitados, inclusive o tempo e a atenção. Então, quanto mais competente você é, mais procura você tem, mais demanda você tem. Então, 100 pessoas hoje te procuram e aí você cria uma capacidade para aquilo. Mas, de repente, você, enquanto competente, procurado, no dia seguinte existem 300. E esses números, essa distância, ela é extremamente inesperada. Esse é o ponto de partida. Ou seja, é humanamente impossível você ter uma operação que consiga comportar e você prever uma equipe para sempre estar ali à disposição e atender a pessoa. É o mesmo problema da fila de caixa no supermercado. Como é que você divide aquilo ali e faz uma previsão para que você nunca tenha uma fila grande demais, mas também não tenha muitos caixas no supermercado. Porque você, enquanto cliente, você não quer que tenham muitos caixas. Porque se tiver muitos caixas, o preço do arroz ele sobe, porque aquilo tem que ser comportado. Então, a boa gestão, ela faz essa divisão. Não quero a fila grande demais, mas também não posso ficar com caixas ociosos. Esse é o ponto de partida para se explicar e entender perfeitamente o papel da inteligência artificial no atendimento comercial. Então, se o ponto de partida é esse, eu sei que eu tenho um número muito grande de primeiros contatos. E para aquela pessoa ser bem cuidada, para ela ser bem direcionada, para ela não perder tempo, a primeira parte do contato faz sentido com que ela seja automatizada, certo? Mas ainda assim, a automatização não é necessariamente inteligência artificial. A automatização é aquela mensagem disparada automática que você tem no WhatsApp. Ninguém gosta daquilo, você sabe que está falando com o robô e tal. Mas, até o momento, digamos, 6 meses atrás, 1 ano atrás, no tempo, ele era necessário. Você precisava fazer algum tipo de qualificação ali e tudo mais. Por mais que ninguém gostasse. O que a inteligência artificial faz agora ela te dá a mesma possibilidade de você automatizar com um tom um pouco mais humano. Por quê? A mensagem que ela escreve não é uma mensagem sempre igual. Porque na base da inteligência artificial, não vou me aprofundar tanto agora, está a estatística. Então ela consegue, é aquela coisa, a resposta nunca é igual. Sabendo disso, eu ofereço 10% a mais, 20% a mais de cuidado, de humanização com aquele cliente. Contanto que você saiba programar e escrever essas mensagens de modo a falar com o cliente.
E aí, nas etapas seguintes, eu posso fazer algo meio que híbrido entre seres humanos e inteligência artificial. E, obviamente, quando você tem um processo comercial como um contrato mais sério, sei lá, você pensa em uma fusão e aquisição, é inevitável que você precise de um ser humano sentado numa mesa conversando, porque são... Você pensa num... Dei esse exemplo porque ele é crítico mesmo. Você vai fazer uma fusão, um contrato de fusão e aquisição, não são só os números. Eu preciso sentar, olhar na bola do olho do sócio e do cliente para saber se aquilo que está escrito realmente condiz com ele. E eu vou saber quando ele estiver falando. Se a pessoa, sabe, oscilar um pouco, tudo mais e tal, eu falo, bom, tem um negócio aqui de 60 páginas, às vezes ele escreveu bem, mas a pessoa que está ali não me passou segurança. É inevitável que em alguma etapa eu precise de um ser humano. Mas você vê que existe esse espectro aí, essa escala do início até o fim. E para você que está em casa entender melhor, o ponto de partida é esse mesmo. Então, quando você receber a mensagem de um robô, nem estou falando de inteligência artificial ainda, você pense que não é bom, não é o ideal, mas é melhor do que passar 5 horas para receber uma mensagem. Eu, pelo menos, já entrei ali no espectro de atenção deles. Já tem tribunal que está investindo em inteligência artificial. Vou pedir um minutinho aqui a todo mundo para eu agradecer aos nossos patrocinadores. Helder vai se despedir da gente, infelizmente, porque eu gosto quando o podcast está cheio, quando a casa está cheia. Mas não se preocupe, a gente vai desenrolar, Elias. Muito obrigada, Helder, pela presença. Valeu. Um prazer enorme. Elias, todo meu. Uma pena a sua saída, pois tenho certeza que o papo seria engrandecedor com a sua presença, mas muito obrigada. Vou pro outro lado agora para poder ouvir o podcast. Tá bom. Perfeito. Então, enquanto o Helder vai saindo aqui, eu vou agradecendo aos nossos patrocinadores, ao pessoal do iPhone Barato Aju, mais uma vez fortalecendo aqui com a gente, assim como o pessoal da JetSales, também trabalha com um pouco ali da parte de informatização. JetSales já esteve aqui com a gente em outros 2 episódios, vale a pena vocês assistirem. Então, mais uma vez, muito obrigada. Voltando, Elias, Helder lhe perguntou, vou puxar a pergunta dele de volta, que foi justamente sobre a experiência do cliente, porque... De fato, você trouxe pontos muito interessantes aí do comercial. De fato, o robô não é o ideal, né? A gente detesta quando você vai ali falar com alguém, marcar um médico, robô. Mas pior ainda é realmente você esperar. Porque, assim, acho e acredito que a dor ela é imediata. Se você deixou passar 5 horas, às vezes essa dor, ela já passou, né? Para não esquecer a pergunta de Helder, antes que eu faça a minha outra pergunta, era justamente nesse aspecto da experiência do cliente como um todo, né? Porque dentro do escritório, quando a gente fala em comunicação com o cliente, até no escritório que eu trabalho hoje, doutora Lucy Grace, um beijão para ela, toda vez que um cliente pergunta sobre o processo, ela faz assim, isso me mata. Por quê? Porque o ideal é que não haja essa pergunta, né? Que não haja essa pergunta. O cliente precisa estar sempre informado, porque a gente está em 2025, na era do digital, não existe mais aquela questão de processo físico, está tudo transparente, os clientes têm acesso aos processos. E aí eu estou falando muito mais de um contencioso judicial, né? Não na parte administrativa, mas assim, em quais momentos do escritório a gente pode diferenciar quando usar a inteligência artificial e quando usar o lado humano? Eu acho que a pergunta, na verdade, é quanto usar de cada, porque deveria usar em tudo, na minha opinião. Até mesmo numa situação como essa de... Eu dei o exemplo agora há pouco de um processo de venda, um contrato de fusão, né? E aí você precisa muito do ser humano ali para poder se aproximar e conhecer o sócio. Mas ainda assim ali, você pode usar em um nível menor a inteligência artificial, sim, para se preparar para a reunião, por exemplo, fazer um briefing do documento em várias situações. O que muda é quantos por cento de um, quantos por cento de outro no processo ali. Ou seja, no início um pouco mais, porque você está no início do relacionamento, e no final, quando eu digo início e final, deixa eu voltar uma etapa aqui, na verdade, no início e no fim do funil, que quando a gente pensa em atendimento comercial, né, existe um funil de vendas ali, que naturalmente tem muito mais pessoas querendo um primeiro contato, curiosas e se aproximando. Às vezes é uma dúvida, né? E um pouco menos ali fechando o negócio e já consumindo aquilo que você tem, aquela sua consultoria, gestão de contratos ou auditorias que você tem para oferecer. Até porque você, enquanto advogado, não consegue atender um número infinito de pessoas, então ele é mais reduzido. No início, um pouco mais, e no fim do funil ali, um pouco menos da inteligência artificial.
Porque é uma lógica básica de relacionamento humano. O primeiro cliente que está procurando você enquanto advogada, vocês não têm relacionamento, vocês precisam se conhecer um pouco mais. Ele não merece ainda, ou não deu sinais de que mereça a totalidade da sua atenção. Né? Uma via de mão dupla. E você, enquanto prestadora de serviços advocatícios, ele vai ter um pouco mais da sua atenção à medida que ele vai fazendo pagamentos na sua direção ou coisas do tipo. É uma via ali, um acordo. Aquele cliente que já comprou, ele merece ter um pouco mais da sua atenção. E como isso é dividido, chega a ser injusto para o cliente se aquele primeiro contato tem mais atenção sua do que quem já está dentro de casa. Então, nessa divisão de atenção, onde você não consegue colocar a totalidade da sua atenção, você bota um pouco mais de inteligência artificial. E agora começa a parte interessante. Até o momento passado, né, até um ano atrás, antes da inteligência artificial, isso daí deveria ser automatizado e criado por robôs. Beleza, e ficava aquela situação. Só que agora, a diferença é que a inteligência artificial ela é passível de você moldar as frases e a maneira como se conversa com o ser humano, justamente porque a tecnologia por trás ela está baseada em preceitos estatísticos. E os robôs não usam estatística. É isso que muda completamente, fundamentalmente muda. Para traduzir para quem está de casa, é assim, sabe aquela sensação quando você fez a primeira conversa com o ChatGPT, que aí você, caramba, isso aqui é diferente? É diferente você botar uma pergunta no Google e aí ele vem um pedaço de informação. Nas duas situações, você recebeu a resposta para sua pergunta. Só que na segunda, a maneira como foi respondido foi muito específica ali. Personalizada, né? Você se sentiu ouvido. O que muda é isso. E aí, claro, você pode agora, assim, fazer várias perguntas do universo da tecnologia e da programação de o que muda, como é que eu faço como é que eu faço outra. Então, o Google tem um sistema de Big Data ali, quadrado, de você perguntar uma coisa e ele te entregar outra ali. O ChatGPT é baseado em estatística. Ele consegue moldar essa pergunta. Isso que muda completamente. Porque agora, onde você não tem atenção, você consegue entregar a personalização, e que antes não era possível. E aí começam os desafios da nova era da humanidade. Olha só. Se a resposta que você dá lá no WhatsApp é a mesma que o ChatGPT daria, ela está melhor do que o robô, mas ainda assim você é um profissional genérico, porque você só está entregando para o cliente aquilo que qualquer um outro poderia ter. Está disponível ali no ChatGPT. O que muda daqui para frente é você criar o que eles chamam de clone de IA, né? Uma forma a IA do seu escritório, a IA personalizada sua. E aqui começam, você que está em casa, você começa a entender agora a intersecção entre comunicação e inteligência artificial. Porque é o seguinte, vou criar o meu GPT, certo? O Maria, Chat GPT Maria, só para os meus clientes. Ok. A primeira pergunta que o programador vai fazer é o que é que tem de particular ou único na maneira como você conversa com os clientes. As primeiras respostas que você vai dar, elas vão ser superficiais ainda. Não, eu falo com o meu jeitinho. Não, eu sempre gosto de dar mais atenção, sempre começo com um bom dia. São definições, mas ainda assim são genéricas. Aí eu vou precisar me aprofundar um pouco mais. Eu vou começar a precisar pisar, digamos assim, no universo da psicologia mesmo, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, para entender fundamentalmente o que existe em você que te faz única, o que faz os clientes gostarem de você, para que eu possa depois, de maneira... Isso é subjetivo. Eu forço você a ser um pouco mais objetivo, documentar isso daí e aí sim poder colocar e programar numa IA. E aí aquele clone, quando eu falar com ele pelo WhatsApp, eu ficar na dúvida se eu estou falando contigo ou com seu clone. E para eu melhorar essa experiência, para que o meu cliente chegue nesse ponto de ficar na dúvida, é metade responsabilidade de quem está programando, metade responsabilidade sua de dar o insumo necessário para ele comunicar ali. Então eu tenho realmente que meio que revisar a minha operação. O que faz o meu cliente gostar? É a qualidade do resumo do processo ou é a maneira como você traduz o processo para a dor dele? Ou é porque você é sempre enxuta e seus clientes são muito acelerados, por exemplo, e eles gostam de 2 frases só para resumir tudo e depois você escreve um descrever maior, um parecer maior. E são coisas, me corrija se eu estiver errado, mas que a gente nunca para pensar. Você só se comunica do seu jeito que você se comunica, que é o seu jeito do seu jeitinho. E se você não... Assim, acho que Entendeu? passa também por um pouco de você entender qual é o perfil de pessoa que você tá lidando, né? De Não quem sei. é o seu público. Por quê? Em algum momento você já se perguntou isso? Porque eu conheço e sei que tem profissionais que
sabem a importância de entender o público, mas não necessariamente para. Quando eu digo para, é pegar um papel, Sim. sabe, um CRM, e falar, não, ó, eu trabalho com 2 públicos, esse e esse. Esse daqui gosta disso, esse daqui gosta disso. Então esse daqui eu vou começar com bom dia. Esse aqui eu vou começar logo com não sei o quê. Eu documentar, né? Eu tenho a ciência de que as pessoas são diferentes, só que esse ajuste da comunicação para os clientes diferentes, ela acaba sendo meio que automática, porque o nosso cérebro ele é programado para fazer isso, ajustar a nossa comunicação, nossas máscaras sociais com as pessoas. Só que agora o desafio do profissional, quando eu digo ser mais humano, é decodificar isso daí para eu poder fazer uso cada vez melhor e mais frequente da inteligência artificial. Me surgiram 2 perguntas aqui Fala. que eu não posso deixar de fazer, então já vou soltar de uma vez. Tá. A primeira delas é sobre ferramentas. Eu acho que quando a gente... Toda vez que a gente tá aqui em algum episódio da Baldwin, que a gente tá falando sobre tecnologia, e eu acredito que a gente tenha falado sobre tecnologia em todos os episódios que eu gravei, pelo menos, porque é inevitável, né? Você roda e cai na tecnologia, seja para uma controladoria, seja para uma questão de sistemas, enfim, seja para a própria inteligência artificial. Quais ferramentas você conhece, você indica para que a gente utilize ali no dia a dia da advocacia? Acho que isso é muito importante. E para eu não me perder, a segunda pergunta seriam: quais são os dados importantes na hora de você... eu vou falar automatizar, talvez a minha palavra esteja errada, se eu estiver, você me corrija, mas na hora de você automatizar ou programar a inteligência artificial Tá. para para sua experiência com o cliente, para sua comunicação com o cliente. Tá. Quais ferramentas você conhece e quais você indica? Né? Foi a primeira pergunta. O que eu conheço são várias, inúmeras, assim, ao ponto de esquecer de metade delas de nome. Então, eu tenho uma listazinha lá, planilhada, com funções e ferramentas utilizáveis. Porque, obviamente, sei lá, de uma lista de 100, 20% delas eu uso com mais frequência. E outras 80 são para situações específicas. Mas, inevitavelmente, é sempre uma LLM, né? Um de processamento de linguagem mesmo. ChatGPT. Então, eu uso ChatGPT e o Cloud, majoritariamente. Cloud AI. Os dois na versão paga para poder fazer uso melhor deles e em situações específicas assim. Ok, o que eu indico? ChatGPT é suficiente para otimizar muitas coisas, só que 9 em cada 10 pessoas que eu converso que dizem que usam o ChatGPT ainda usam pouco do que ele poderia oferecer. Subutilizado. Muito subutilizado, né? Acho que esse é o maior problema de sistemas em geral, assim, quando a gente Sim. fala, principalmente para advocacia, sabe? Na advocacia a gente utiliza vários sistemas, inclusive sistemas de controladoria, sistema de acompanhamento de processos, sistemas financeiros. E eu percebo que muitas vezes você contrata o sistema e subutiliza ele. Acho que isso passa também pelo ChatGPT e pelos outros sistemas. Passa, só que com um agravante. Exemplo. Qualquer sistema que você utilize de gestão no seu dia a dia e tudo mais, você consegue esgotar ele por um passo a passo claro e objetivo. O que eu quero dizer com isso? Tem um sistema X lá, normalmente tem uma barra em cima que você tem, né? Arquivo, formatar, parará, parará, e quando você clica em um deles, você abre sub-abas ali e você consegue ver tudo que ele tem ali. Ele não tem mais nada do que seja ali. Só que, obviamente, cada aba que você abre tem uma infinidade de coisas, mas não tem nada a mais do que aquilo ali. Então, se você cismar um dia e dizer assim, peraí, agora eu vou esgotar esse negócio, principalmente o gestor, que tem a maior, digamos, responsabilidade, seja o gestor geral no escritório menor ou o gestor de TI, que precisa realmente ter as respostas para a equipe. Cismei, vou resolver esse problema nesse final de semana. Vou me trancar aqui no escritório, pegar um litro de café e vou pelo menos mapear isso daqui. Às vezes a própria desenvolvedora tem isso daí. Então eu tenho aqui uma lista de todas as abas e funções do que ele faz. No segundo nível, eu vou testar cada uma delas. Uma por uma, eu vou ir lá, vou ir lá naquele botão, clicar e tentar configurar alguma coisa. Normalmente eu sugiro fazer isso com uma conta extra, assim, porque se você fizer alguma besteira, apaga e desapaga. Pronto, eu esgoto esse sistema. No ChatGPT não tem isso. A limitação, ela está dentro de você, na verdade, em como fazer a pergunta e como processar as informações. Porque muitas pessoas não conseguem, assim, a grande maioria, e não acho que é o caso dos advogados, mas a grande maioria das pessoas, antes de afunilar, ela não sabe nem fazer a pergunta de maneira objetiva, né? Assim, o que realmente você não sabe que gostaria de saber? Depois disso, aí sim entra mais no caso dos advogados, além das perguntas que eu estou habituado a fazer aqui, o que é que eu não sei, por exemplo, que eu precisaria saber que não sei? Vou de novo, viu?
Vou precisar, que vai Vou de novo, vai. Esse daqui é engraçado, mas é bem interessante. Assim, eu tô explicando algo pro cliente. Deixa eu dar um exemplo mais objetivo. O cliente entrou em contato, pé da vida, e, pô, tem 2 horas que eu não consigo falar com ninguém. Aí a moça me direcionou agora para você enquanto advogada. Eu preciso saber como é que tá o meu processo. Porque tô com medo de dar errado. Só que alguém me contou que mudou que viu alguma notícia hoje e isso pode acabar com o meu processo e eu tô com medo de perder esse dinheiro. Tá. A maioria dos advogados iria fazer o quê? Ir abrir o processo e provar para ela, quase que matematicamente, por que o processo dela está indo na direção correta. Só que essa cliente, nesse estado, quando ela chegou, ela não está nem com medo e nem conseguiria entender, possivelmente, a matemática do processo, o número de fatos que tem ali a favor dela. Ela só está em desespero porque alguém próximo disse que ela está indo para um caminho ruim. Ou seja, é só uma dor emocional, certo? O que ela está gritando, que está deixando ela insatisfeita ali, é algo emocional. A melhor resposta do advogado para a cliente naquele momento não está no livro de direito, está no livro de psicologia. Na confiança. Como é que se passa a confiança? Como é que eu abro uma mensagem para poder fazer, para poder reverter a situação? Porque ela está nitidamente com raiva. Eu tenho um arcabouço de informações aqui, um arquivo de informações ao meu favor, mas se eu explicar de maneira lógica, eu não vou falar com a parte emocional dela. Como é que eu faço essa tradução de uma informação lógica, um andamento bem organizado do processo e abraço o emocional dela? Porque muitas vezes, se eu tentar explicar isso de maneira lógica, ela, num primeiro instante de tempo, naquele primeiro parágrafo, se eu for técnico demais, ela não vai entender e isso só vai deixar ela ainda com mais raiva ou ansiosa. E aí não atendemos a experiência do cliente. Isso. Aí onde é que eu quero chegar com a inteligência artificial e a limitação do ChatGPT? A frase que eu disse foi, né? Eu nem sei, o que eu não sei que preciso saber que não sei. É o seguinte. Imagine que você, eu conheço algumas coisas e também tem outras coisas que eu não tenho especialidade, né? E a gente concorda que o número de coisas que eu não sei é bem maior do que aquelas coisas que eu domino. Ok. Mas tem um número ainda maior de coisas que você nem sequer sabe que existem no mundo, áreas estudadas, informações já encontradas e que estão totalmente na escuridão do seu espectro de conhecimento. E tudo que você não tem hoje na vida ou ainda precisa conquistar, ele está nesse terceiro espectro que está totalmente na escuridão. Por quê? Por uma questão muito simples. Eu não sei surfar. Mas eu tenho uma noção do que o surf pode proporcionar, por exemplo. Eu sei da existência do surf e sei que eu não sei surfar. Eu sei que ele treina equilíbrio, eu sei que ele treina um pouco de paz, porque você está inevitavelmente envolvido ali na água e tal. Sei dos riscos associados, mas eu não sei surfar. Mas existem esportes que eu nem sei da existência. E talvez estejam neles as respostas do que eu preciso. Então, tomar cuidado com essa escuridão de áreas ali, o que eu não sei, meu Deus, o que eu nunca parei para ter noção de que possa existir e que minhas falhas estão vindo dali. Por exemplo, por um grande período da minha vida, por ser nerd, gostar muito de estudar tecnologia, eu nunca estudei vendas. Então, eu não conseguia traduzir o que eu aprendia para as outras pessoas. Eu não estudava comunicação, então eu não conseguia traduzir. E o meu erro estava ali. Eu totalmente cego para aquilo. Na situação do advogado, o que ele precisaria descobrir que não sabe é que o cérebro humano tem um pedaço lógico, outro emocional, e que ele precisa responder a parte emocional daquela mulher. Agora, sabendo disso, você que está ouvindo, você que está prestando atenção, dentro daquela pergunta para o ChatGPT, resuma esse processo para que eu explique para a cliente que está favorável para ela. Ponto. E dê ênfase à real dor dela. Antes de mais nada, resolva a dor dela, que é uma ansiedade, talvez exacerbada, não sei, mas que veio da seguinte situação. Hoje eu estou falando com você às 3h15 da tarde, mas o irmão dela, às 9h03 da manhã do dia de hoje, mandou essa mensagem assim, assim, assado e tal. Eu dou um pouco mais de contexto e peço para ele focar nisso, porque agora realmente eu estou resolvendo o problema que eu preciso buscar em uma outra área. E sem se especializar em comunicação ou psicologia, você vai conseguir usar essa ferramenta. Digamos, usar esse conhecimento. Perfeito, acho que... Respondeu? Muito, né? Eu dei uma estendida bem aqui, completa, mas... foi aquela resposta que a gente vai fundo. E daí me surgem outras perguntas, inclusive. Tá. Tinha outra, na verdade, né? Você fez duas, agora eu esqueci. Agora eu também não vou me lembrar.
Porque a sua resposta ela já foi longe. Eu acho que eu respondi a segunda. Você me perguntou Vamos lá. o número de ferramentas e quais eu indico. Você já respondeu todas, acredito que Foi. sim. E Foi a o segunda? número de ferramentas e como você não deixar o lado humano. Não foi isso? Não, foi outra. Posso estar errada. Você vai voltar aí agora. Vai conferir lá se a pergunta foi respondida. Se não foi, você vai fazer o seguinte: você vai botar nos comentários aqui qual foi a pergunta que não foi respondida. Eu vou dar uma olhada lá depois e prometo te responder Que lá a nos gente comentários. vai não só nos comentários, a gente faz um vídeo. Fechado. Fechadíssimo. Fechado. Bom, minhas novas perguntas. Vai Lá vai eu vou soltar um monte, a gente vai esquecer de novo. Quando você trouxe pontos aqui pra mim cruciais de como você precisa desse lado psicológico, e é óbvio que quando a gente trabalha com atendimento ao público é isso, a experiência do cliente é justamente isso, é você trazer aquela satisfação, inclusive para uma fidelização posterior. Como a gente pode implementar isso e treinar uma equipe para utilizar o serviço, porque a gente trabalhar com inteligência artificial é fazer um investimento, né? Fazer um investimento em algum sistema. A gente já falou aqui que a ferramenta é na versão paga. Ou seja, a gente, na nossa audiência, eu sei que tem muita gente que tá, assim como eu, tá no começo da jornada ali, é jovem advogado. Mas acredito que o tema inteligência artificial não é só para jovens advogados, porque é um tema novo, então mesmo quem é grande está em processo de implementação, né? Como implementar e como escolher e treinar aquelas pessoas ali para que a experiência do cliente seja satisfatória. Eu vou anotar para não esquecer que eu vou fazer 2 comentários. Primeiro eu vou responder sua pergunta, depois eu vou fazer um comentário extra. Perfeito. Como treinar, como preparar, eu vou separar aqui, são 2 coisas. Primeiro, como utilizar depende de um corpo administrativo, um corpo de gestão. Se você for uma empresa, é com você mesmo. E aí não tem jeito. Você vai ter que recortar, investir um número maior de horas ali, porque normalmente quando o advogado está começando, ele não vai ter capital para fazer esse investimento e terceirizar essa ferramenta, que ainda o preço da tecnologia ainda está caro. For uma empresa, seu investimento vai ser com aquele recurso que você tem aí. Você vai ter mais horas para poder colocar no negócio do que capital. E felizmente, como poucos momentos na história da humanidade, você tem acesso à informação. Então muitas coisas estão realmente no YouTube, tá lá para colocar. Para uma empresa maior, aí vale mais a pena, né, fazer um investimento, procurar um consultor, procurar alguma empresa que faça isso, porque normalmente no escritório maior, a hora do gestor ela vai estar mais cara do que aquele preço ali oferecido. O primeiro ponto é ter essa tecnologia. Tipo assim, definir, obviamente, o projeto, o que eu preciso. Quero melhorar o atendimento, eu quero aumentar o número de pessoas respondidas por dia e a qualidade dessas respostas. Porque um problema grande no escritório de advocacia é o seguinte: você não pode contratar uma pessoa especializada para ficar na recepção. Porque se você for contratar especializado, você contrata para o seu corpo operacional. Você quer, né, um advogado, alguém com experiência ali respondendo. Mas, ao mesmo tempo, o cliente, quando ele chega lá perguntando, ele também é leigo e precisa de alguém que saiba traduzir o negócio para ele. É um danado de um problema para o escritório. E aí, o que acaba acontecendo? Você sobrecarrega, entre aspas, o advogado para estar respondendo clientes. Em que momento o advogado para poder dar andamento no processo? E isso aqui aí é o dilema que eu acho que todo advogado vive e sofre, né? Com a inteligência artificial, eu vou poder munir a minha recepção de poder responder isso daí. Então, o primeiro passo é eu definir. O seu problema hoje é a qualidade da mensagem, que você quer traduzir um pouco melhor o processo, ou é aumentar o número de respostas por hora, digamos assim, você tem demanda para isso, tá muito, o gargalo, define o problema. Depois de definir o problema, eu vou procurar por uma solução. Ou eu vou aprender como fazer, né? Ou eu vou, então, procurar uma empresa. Na maioria dos casos, o ChatGPT pago, as coisas estão muito rápidas agora. Vai resolver seu problema, porque eles disponibilizaram já, acho que no final do ano passado, você poder programar uma IA ali para você, de maneira bem didática, inclusive. O que não era possível no início do ano passado, por exemplo. Você tinha que literalmente arregaçar as mangas e programar. Agora você pode fazer o que eles chamam de GPTs ali dentro. Então você tem a Mini Maria ali, você tem a Maria, escritora de resumos, Maria, atendente de cliente, a Maria prospectora, que vai buscar novos clientes. Então você vai e programa ali. Como fazer isso? Bom, aí é um conhecimento mais especializado. Aí volta para isso que eu acabei de sugerir.
Ou você vai investir horas, vou trancar 3 horas da minha noite aqui para começar a estudar sobre isso, como programar um GPT, começar daqui, ou você vai procurar uma consultoria, depender da sua situação. O primeiro passo é esse. Agora, isso aqui é tudo tecnológico, né? É uma programação que está dentro do departamento de inovação da sua empresa. Construir ou buscar fornecedores para implementar uma nova ferramenta. Ponto. A outra metade do problema, e aqui é um erro grave, porque a maioria fica cega para isso aqui, acha que isso aqui é 100% do problema, mas é só metade, e você com a experiência, convivência, com tempo de contexto com seres humanos, vai descobrir que isso daqui não é a totalidade, você vai chegar na outra parte do problema, que é justamente fazer com que sua equipe use. Toda mudança e inovação. Tudo. Então, isso aqui está na inteligência artificial e isso aqui está na comunicação. Você vai ter que desenvolver habilidades de comunicação, persuasão e liderança dentro da equipe para que eles realmente acreditem que vale a pena fazer algo que é extremamente ruim para eles no momento, só porque você está pedindo. Porque nós somos imediatistas, né? É por isso que tem tanta gente acima do peso e não faz a dieta. Não é porque não sabe o que não tem que comer, é só porque é difícil mesmo você abrir mão de um prazer. Entender que é um processo, né? Na verdade, assim, é um mecanismo neurológico mesmo. É abrir mão do prazer presente em prol de um prazer ainda maior futuro. Só que esse futuro eu não tô vendo ele, esse daqui eu tô vendo e já tô sentindo. Então, pro advogado, se você chega e fala, ó, usa esse sistema aqui agora, o que você tá me pedindo é que eu bagunce minha agenda toda. Porque mesmo que esse aqui, você tá dizendo que esse é melhor, mas só depois que eu aprender. Porque agora eu não vou conseguir fazer nem esse, nem esse. O dia todo eu vou estar só aprendendo a metade dos dois. Não tem razão nenhuma para eu fazer isso agora. Não tenho explicação lógica nenhuma, pensando no momento e no prazer presente, para eu fazer isso aí agora. A maioria dos chefes faz isso através da autoridade, na força, na tora, mas o que acontece, aí começa a comprometer, se você precisa trocar um machado para um martelo e faz na tora, funciona, porque é um trabalho totalmente braçal. Se você está dentro de uma prestação de serviço cognitiva como a advocacia e força a pessoa daquele jeito, ela não está de dentro para fora convencida de que aquilo é interessante, o que eu faço quando você me passa um sistema novo e eu estou cismado com você? Eu boto um monte de besteira para dentro, consciente ou inconscientemente, que eu estou querendo só fazer rápido. E para um sistema de gerenciamento de informação, se a informação não chega lá com qualidade, é um tiro no seu próprio pé. Você acha que está fazendo alguma coisa, acha que conseguiu implementar para a equipe, porque está todo mundo lá preenchendo as coisas no programa. Depois de 6 meses, quando você abre, está tudo bagunçado e você não tem o que precisa e agora não tem nenhum nem outro. Então é um problema realmente grande e é inteligente olhar para ele com a perspectiva correta, que é um problema de liderança e persuasão. E aí, assim, requer um planejamento do tipo... Sabe uma coisa que passa batida na maioria dos gestores? É a resposta básica. Por que eu deveria fazer isso? A maioria vai responder porque eu quero e porque eu tô mandando. Aí eu sorrio e digo, tá claro, chefinho, tudo bem. Aqui dentro eu digo, o problema é seu. Dane-se. Enquanto eu estiver aqui, vou fingir que estou fazendo para você fingir que acredita. E aí tem duas pessoas vivendo no universo da fantasia ali e os resultados mesmo, o progresso, ele acaba não acontecendo. Que o resultado está associado à informação boa, você processar bem aquela informação e chegar a um bom resumo do processo para o cliente no final das contas. Acho que aí, pelo que você falou, passa um pouco também sobre a seleção, né? Sobre quem você tem dentro da sua equipe, como você... Sim. Lembra das anotações? Lembro, vou comentar sobre isso agora. Sobre o negócio da seleção, uma coisa que mudou muito, com esse boom de tecnologia, aquele que sabia selecionar antes, não necessariamente sabe selecionar hoje, Nossa, perfeito. porque agora você vai precisar saber identificar proatividade e flexibilidade para abraçar a tecnologia. E não seja inocente. Não dá para ter tudo na vida. Se você vai focar um pouco mais nisso, me diga o que é que você vai abrir mão. Você vai abrir mão de um advogado um pouco mais lógico e técnico, ao ponto de comprometer os processos e análise tributárias? É isso o problema? Mas na verdade não. Quem gosta de tecnologia gosta de tributário, mas às vezes a pessoa é um pouco mais inflexível. Normalmente as pessoas que gostam de trabalhar com direito tributário, elas são mais inflexíveis. E isso é bom,
porque ela vai sempre planilhar as coisas, olhar para os números e ficar ali sentado no computador, fazendo o que você precisa que ela faça e te dando números coesos. É bem interessante como esse perfil é bem próprio, assim. Até falando um pouco de mim, né? A minha experiência com inteligência artificial, enfim, é muito reduzida, infelizmente, ainda, mas irá melhorar, tenho certeza disso. Mas quem trouxe muito forte a inteligência artificial para o escritório onde eu trabalho hoje em dia é um estagiário. Uhum. Por ser mais jovem, acredito também, por utilizar mais, inclusive na comunicação com o cliente, inclusive na automação ali de respostas. E isso para mim ficou muito claro, como é o perfil e a escolha. Sim. É uma pessoa que eu sei que utiliza muito bem desse recurso, então vamos utilizá-lo aqui para este recurso. Porque, inclusive, tem um episódio aqui, só fazendo um jabá da Baldi, tem um episódio que a gente falou aqui sobre inteligência artificial com a doutora Clara Machado, advogada, e com um estagiário. Justamente porque a juventude traz um pouco dessa energia da tecnologia e de tudo, porque são pessoas que já cresceram num mundo super tecnológico, então acho que a informação chega primeiro. Eu lhe interrompi. Não, Faça não. seus comentários. Esse daqui é um comentário extra, pode fechar essa ideia mesmo. Pronto, a ideia era essa, era basicamente isso mesmo. E saber selecionar, né? Inevitavelmente passa por isso. Sobre seleção. Só que eu não consigo enfatizar o suficiente para quem está assistindo que soa bem, você vai concordar comigo, mas você ainda vai falhar na hora de selecionar e não ficar claro que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Né? A pessoa que vai trabalhar com isso aqui é por personalidade mesmo, ela vai abrir mão disso daqui, um pouquinho. Então, se antes você só contratava atacante, agora você vai querer contratar um meio-campo, ele não vai fazer gol igual o atacante e não vai defender como zagueiro, sabe exatamente o que é que você precisa dele para que você não entre num processo de frustração ali depois. E a coisa fica mais complicada quando você coloca uma variável a mais no processo. Por quê? Uma coisa é o jogador, eu vou dar o exemplo do futebol aqui, o jogador ter características de atacante, características de meio-campo e características de zagueiro. E existe também nível de competência. Exemplo, se você pegar, sei lá, o Cristiano Ronaldo e botar ele para jogar na zaga de um time regional, ele vai desempenhar uma boa função, não é? Vai. E aí, se você não conhecê-lo, se você não entender o histórico, se for um negócio aleatório, um experimento mental aqui, você vai falar, poxa, que danado de um bom zagueiro, deixa ele na zaga. Mas o que acontece, na verdade, é que ele é tão bem desenvolvido que até a parte ruim dele é melhor do que a média. Certo? Então, esse grupo de pessoas é bem seleto, não tem muito isso. Então, cuidado para não confundir essas coisas. Porque eu preciso avaliar esse espectro como um todo e ser consciente a partir daquilo. Para um escritório maior, é mais fácil porque você meio que já tem experiência, vê as pessoas ali e você pode fazer um recorte mesmo, assim. Desenha as pessoas que você tem, qual é que fica melhor numa função na outra. Mas para quem está começando, inevitavelmente, na primeira contratação, vai ser o mesmo dilema. Ou você vai... O que é mais caro? Quanto é que é o valor da sua hora? Ou eu vou investir tempo para poder estudar esse negócio e poder contratar e deixar de ser um pouco advogado e começar a ser um pouco mais gestor? Se você tiver que contratar, é isso, você está entrando numa outra profissão. Ou então eu terceirizo e contrato uma consultoria especializada para isso. Ponto. Mas é sério mesmo. Revisa esses últimos 5 minutos que eu tenho certeza que vai passar batido. O que eu ia falar é que você comparou e comentou, né, sobre... empresas grandes versus... escritório grande versus escritório pequeno na implementação da IA. Essa é uma frase do Elon Musk que me chamou a atenção. Eu vi ele comentando sobre o fato de que não falta dinheiro no mundo. Vou um pouco longe e volto aqui. Ele falou, não falta dinheiro no mundo. O que falta são engrenagens econômicas que façam sentido. Modelos de negócio que façam sentido. Um escritório, por exemplo, que realmente fechou a conta ali da engrenagem entre captação de clientes e entrega de resultados com qualidade. Porque às vezes, você comparar dois pontos aqui no extremo. Tem um advogado muito competente que entrega boa qualidade e está toda hora recebendo novas demandas e novos clientes procurando ele. Só que essa qualidade está atrelada à dedicação e atenção que ele dá aos clientes. E isso não é escalável. Então, ainda assim, eu não tenho uma engrenagem inteligente. Ele é bom porque ele é bom. E outros escritórios que são grandes, investiram no processo de gestão, tem vários advogados, tem muita entrada de clientes, mas peca na qualidade porque ninguém consegue dar atenção suficiente a todos os processos. No meio, existe alguém que conseguiu manter a qualidade e criar escala. Só que isso é extremamente difícil, não é?
Poucos conseguem. Então, aqueles que conseguem, se for bem mapeado, o processo de negócio estiver bem descrito, não falta investidor para colocar dinheiro ali, porque é escalável e é bom. Então, qualquer pessoa vai querer colocar dinheiro ali dentro para poder ter um retorno maior no futuro quando o escritório crescer. Dito isso, onde é que eu quero chegar com a inteligência artificial? Aí o Elon Musk falou, não falta dinheiro no mundo, o que falta são bons negócios. Por quê? Porque as grandes instituições, aquelas que já têm um mecanismo inteligente, Apple, sei lá, Samsung e etc., eles são rígidos demais para poder inovar. E isso é fundamental, não tem o que fazer. Eles têm uma burocracia muito grande nos seus processos para poder manter essa qualidade e escala. Então, essa estrutura é muito bem amarrada. A consequência disso é que eles não conseguem inovar muito rápido. É como eles são um cruzeiro andando no mar. É ótimo, é excelente. Demorou para construir aquilo ali. Mas depois que construiu, tá lá no mar, tá andando e tá dando lucro. Tá ótimo. Mas dá para pedir para um cruzeiro que vira uma curva rápida e desvie de um iceberg que tá vindo? Não dá. Isso é porque é assim e acabou. Os pequenos escritórios, eles são como lanchas um pouco mais rápidas. Só que é uma lancha com potencial muito grande. Então, de todas as 100 lanchas que existem no mar, existe os jet skis também, mas esses são os individuais lá. Mas das lanchas que conseguiram montar a lancha, existem ali normalmente 10% daquelas que têm o potencial de virar cruzeiro. Então, para essa, se você conseguir fechar a engrenagem corretamente, tem investidor querendo ir ali e colocar. Do ponto de vista da tecnologia, da inteligência artificial, o que muda? Eu quero realmente mandar uma mensagem de entusiasmo, porque é realmente nos pequenos escritórios, pequenos e médios, que moram as maiores oportunidades, porque você tem essa margem de ajuste e crescimento, como o caso do estagiário, por exemplo. Por que ele consegue trazer algo daquele tipo? Porque ele tem mais margem para erro. Então, provavelmente, ele tem mais tempo e mais margem para erro, ele ficou em casa testando não sei o que para um lado e para o outro, enquanto o gestor está com um monte de cliente cobrando e tem vários pagamentos para fazer, e apesar de saber que é interessante e importante, ele não tem tempo ou recurso cognitivo de poder parar para pensar naquilo ali. Então, do mesmo jeito que o estagiário consegue fazer isso, os pequenos escritórios têm uma certa vantagem em relação aos grandes para a implementação de processos inovadores. E, eventualmente, ao ponto de você, prestar um serviço, vender para outros escritórios maiores ou ser comprado mesmo num contrato de fusão e aquisição. Ó, que legal. Vende caro. Perfeito. Acho que, assim, outra pergunta que me vem à mente quando a gente fala de comunicação com o cliente e de inteligência artificial, principalmente sobre o uso de inteligência artificial, são as questões éticas, sobre privacidade e transparência. A gente fala muito aí também recentemente sobre LGPD, sobre o uso de dados. Então, vou tentar resumir qual é a minha ideia, mas assim, como utilizar a inteligência artificial, principalmente na comunicação com o cliente, se vale a pena deixar claro esse uso, se não, como é que a gente pode fazer isso dentro dos limites da ética, para não acabar ultrapassando ali em algum momento. No nível mais básico, respondendo a pergunta, deixar claro para o cliente quando é que ele está falando com uma IA ou quando está falando com um ser humano, né? É claro que, pelo ponto de vista comercial e do marketing, você quer falar o menos possível, porque justamente esse encantamento ali, no momento que ele sabe que está falando com um robô, o seu valor cai, né? Mas isso dá para fazer de maneira inteligente. Tipo assim, na hora que o cliente manda mensagem, na resposta eu tenho que dizer assim, você está falando com um robô? Você não precisa falar isso. Você pode deixar claro nos seus meios de comunicação, como nas redes sociais ou nos documentos que nós temos inteligência artificial nos nossos processos de atendimento ao cliente. Ponto, né? Eu estou falando isso pelo ponto de vista da comunicação e do comercial. É claro que sim, vale a pena você, advogado especialista em LGPD, fazer um comentário aqui embaixo e dizer qual é o recorte seguro para isso. Mas o ponto é esse. Eu preciso informar para o cliente, no momento que ele perguntar, ou deixar essa informação acessível para ele, de que horas eu estou falando com um ser humano, que horas eu estou falando com uma IA. Essa é a resposta mais simples. É só um cuidado, na verdade, de não enrolar o cliente. No nível mais avançado da coisa, sabe aquilo que eu falei de você criar seu clone? Né? Na hora de criar seu clone, uma das coisas que você vai ser convidado a fazer pelo especialista é: Maria, me dá algumas conversas com seus clientes para eu automatizar, eu acelerar o processo de decodificação do que é o seu padrão de linguagem. Então, se você só me der as conversas aqui, eu boto numa moedora e vou sair com caldo de cana, do que é desse caldo de cana específico da Maria. Ao fazer isso,
eu tenho que ter certeza que não fica nenhum bago, porque no bago pode ir um DNA e se eu pegar o bago errado ali, ele pode passar um pedaço de informação, por exemplo. Ou seja, eu quero todas as suas conversas para poder criar um banco de dados que ensine para minha IA, para o meu motor de IA, qual é o padrão de construção de linguagem da Maria. Por exemplo, você tem uma gíria que fala sempre, em momentos de tensão da conversa, você sempre quebra com uma palavra doce, e dessa palavra doce eu identifiquei que são 5 palavras-chave, tenho essas 5 aqui. Então esse banco de dados meio que vai decodificar isso daí. Se por um azar do acaso, uma dessas palavras doce ele confundir ou ela tiver associada com um número, por exemplo, ou o apelido de alguém que só você sabe, e ele deixa passar isso numa resposta, aí você compromete a LGPT, por exemplo, ou a informação do cliente, e aí você... não é nem a questão do direito, né? Você começa a ser um pouco Exato. antiética ali, porque a pessoa te confiou um apelido, vocês têm uma certa intimidade, e de repente aquilo saiu numa conversa com um outro cliente. E esse tipo de informação ela é processada e julgada naturalmente pelo seu neocórtex aqui. Então você sabe que tem um apelido com uma pessoa que você pode falar num contexto, mas quando tem uma outra pessoa presente você não faz. Só que é tão específico que você não se lembra disso ao ponto de colocar na IA. E aí quando você mexe, pega todo o banco de dados e coloca lá, você não vai conseguir se lembrar de todas as pequenas especificidades que você já tem memorizado aqui. E isso pode deixar passar. Então, quando você passa para o nível mais avançado da coisa, não é o caso do GPT que eu indiquei, né? Sugeri agora há pouco. Porque no caso dele você não consegue trabalhar com banco de dados. Mas você vai criar uma estrutura um pouco mais robusta de clone, de IA, que você vai ter o seu banco de dados próprio, aí você vai ter que ter um cuidado com isso daí. Seja ele dentro de casa ou um consultor, um analista de dados, para ter certeza de como é que essas informações ficaram armazenadas e vetorizadas, que é o que uma tecnologia desse tipo faz. Como é que ficou a vetorização disso daqui e quais foram as palavras-chave ou informações que estão passíveis de serem reportadas ou passadas ali na frente. E, obviamente, além do cientista de dados, você tem um gestor de projeto muito bem qualificado e experiente para que ele faça uma testagem e prototipagem séria e exaustiva antes de você colocar no ar. Que é o que o ChatGPT fez, por exemplo, no primeiro mês de funcionamento dele. Então, eles tinham um banco de dados grande, liberou, foi aquele zoom, a zoada toda, não sei o que, todo mundo baixando, que na verdade ele estava testando. Falou, testei o máximo possível dentro de casa, agora eu vou para a próxima etapa. Vamos ver essa loucura aí do pessoal, o que eles vão fazer. Então, eles nunca imaginaram na cabeça deles que o pessoal ia estar perguntando métodos eficazes de como fazer um atentado à própria vida. E apareceu lá. Caramba, então... Aí depois de um mês eles tira do ar para poder fazer essas correções e depois, pronto, isso daqui é a versão oficial e tal. Ou seja, eu comentei 3 coisas aqui que acontecem num nível avançado de construção de IA em relação aos problemas com ética e gestão da informação. O primeiro é um cientista de dados para ver como é que isso aqui está sendo armazenado lá. Segundo, um gestor de projetos que faça o planejamento adequado dessa prototipagem e testagem. E por último, né? Mas isso faz parte também do gestor de projetos, é você ter um grupo de pessoas que possa realmente esgotar a pontos cegos ali dessa IA que vai estar te fornecendo informações. Nossa, Os 3 perfeito, pontos, foi viu? profundo. Elias, infelizmente a gente já tá se encaminhando para o final, mas eu não vou deixar de fazer uma última pergunta Tá aqui, bom, tá bom. porque quero extrair o máximo de conhecimento. Eu acredito que a gente poderia continuar por várias horas aqui conversando. E aí, aquela pergunta básica e bem vaga, né? O que é que você está acompanhando aí? O que é que você enxerga de inovação para o futuro? Porque, querendo ou não, inteligência artificial, me corrija se eu estiver errada, mas para mim é um assunto novo, é algo que está sendo implementado aí de poucos anos para cá. Imagino que você esteja muito mais por dentro. Então, o que é que você acha que está surgindo aí para o futuro, que pode vir a revolucionar, de certa forma, a utilização da inteligência artificial? Em resumo, eu acho que a gente está vivendo um ponto de seleção natural mesmo. É inevitável. É um ponto-chave aí na história da humanidade mesmo. Eu vi essa frase uma vez, não me convenci por completo, acho que tem uns 5 meses, mas do momento que eu li para cá, meu aceite sobre essa frase só aumentou. Foi batendo, né? Só aumentou. É que assim, que a IA,
ela vai ser tanto quanto, mas provavelmente maior. O impacto dela vai ser tanto quanto, mas provavelmente maior do que o impacto da energia elétrica para a nossa vida e como é que a gente faz essas coisas. E realmente hoje eu já concordo com isso. Por vários aspectos. Não vou me estender aqui, mas é uma pergunta mais objetiva, vou responder de maneira mais curta. Eu sou otimista em relação ao fato de que a IA vai nos forçar a ser mais humanos. Por outro lado, sei também que o ser humano ele é naturalmente preguiçoso e averso a mudanças. Então, também acredito que em alguns pontos haverá desconforto ou sofrimento para aqueles que realmente não se atentarem a isso, porque as mudanças naturais, e não deixa de ser uma mudança natural isso, assim, externas, elas são o que são. Elas não estão aí para serem gentis ou carismáticas. Então você pensa, sei lá, era do gelo, as catástrofes que acontecem e tal, elas são o que são. E elas não são catástrofes para o mundo como um todo, elas são ajustes. Para algumas espécies é bom, para outras é ruim. A IA também chega aí. Então, para aquela espécie mais curiosa ou humana, digamos, dentro do grupo de Homo sapiens sapiens do ser humano, para aquele grupo mais curioso e mais humano, ela vai ser boa. Porque ela vai oferecer a oportunidade de intensificação de ganhos, por exemplo, não necessariamente em menos tempo, porque você também vai ser convidada a aquelas horas livres ali você fazer outras coisas que você não tinha tempo antes, mas para esse grupo vai ser bom, e para as pessoas mais tradicionais ela vai ser ruim. Eu acho que vai ser um desemprego em massa mesmo, ao ponto de assim, os grandes líderes e gestores terem que parar em algum momento para poder discutir políticas de manutenção mesmo da população, porque simplesmente não vai ter função para aquela pessoa. Quando eu vi assim, depoimentos desse tipo, eu achei que era um pouco de exagero. Mas hoje não mais. Porque assim, você vai ter funções extremamente braçais e funções que antes dependiam de 10, 15 pessoas, reduzidas a uma ou duas, e a conta não fecha. Realmente, assim, essa função só preciso disso, tá bom para todo mundo, somado ao ponto de que a população no mundo ela já bateu um limite ali, né? Se eu pensar em termos de ecologia, toda a população, quando ela evolui num espaço fechado, ela segue uma curva mesmo, uma curva em S. Ela vai, começa, explode exponencialmente, e depois ela fica normalizada, e você tem um número máximo de indivíduos dentro daquela cultura. A nossa curva, quando você olha para o gráfico disso aí, em outro momento eu posso compartilhar esse gráfico, ela já explodiu e ela agora já deu indícios de normalização. Ou seja, a gente chegou no limite de número de seres humanos na Terra. Não tem mais como eu passar muito disso e agora, como é que faz? Como é que a gente faz essa divisão e tal? Por esses aspectos, realmente, eu acho que os próximos anos vão trazer esse tipo de surpresa pra gente. Mas eu sou otimista pelo fato de que, em todas essas situações que nós discutimos aqui hoje, que você percebeu, o que a IA está fazendo é te forçar a ser um pouco mais humano. E aí, nessa corrida de sobrevivência, vai ganhar quem for mais humano. Então, pro todo, digamos, para as gerações que vão vir depois, eu acho que vai ser maravilhoso. Porque vai restar uma estrutura socioeconômica humanizada. E, infelizmente, aqueles menos ágeis ou menos humanos, eles acabam que ficando pelo caminho mesmo, mas é uma seleção natural daqueles que têm um coração melhor, são mais curiosos, ou trabalham mais e tal. Acho que a gente ficou aí com uma grande reflexão no final, né? Pra fechar com chave de ouro. Totalmente. E eu acho que no final, quando a gente fala de inteligência artificial, sempre surge, acho que uma palavra, né? O adapt-se. Ela tá aí, vai ficar, não é discutível isso. Eu vou pedir 2 minutos para poder fechar, porque também, Fique assim... à vontade. Ficou amplo e filosófico a reflexão, mas deixa eu trazer aqui para o nosso foco do meio jurídico e tal, né? Eu vou fazer uma exemplificação disso daqui no meio jurídico. O que antes era a função do advogado era fazer a tradução, digamos assim, do universo jurídico para as pessoas que não tinham justiça. Então, ela ia comprar justiça no advogado para que ele pudesse fazer essa comunicação, intermediação ali da população com as instituições jurídicas. Então, você traduzia aquilo para aquilo ali. Hoje não é mais a função do negócio. Assim, eu realmente já fiz vários contratos com inteligência artificial. Já fiz, nem por falta de acesso a advogados. Tenho excelentes advogados como amigos por pressa, rapidez mesmo do negócio. Não, isso aqui é rápido, isso aqui é só uma formalização da coisa.
Óbvio que sem a inteligência artificial eu não saberia escrever daquela forma, né? O juridiquês, digamos assim. Mas agora já tem. Então, assim, se já tem, o advogado perdeu essa função. Já foi, acabou. E é sobre o quê? Qual é a sua função agora? Se não tem mais isso, é o quê? Sem justiça, o mundo não fica. Então, a gente ainda vai precisar consumir e comprar justiça. Inevitável. E você, enquanto elemento de justiça, vende e entrega o quê? Obviamente que eu preciso de um entendimento do que é a justiça e da tradução disso para o dia a dia, mas, sobretudo, eu vou comprar daquele que for mais humanizado, porque eu vou sentir que realmente entendeu a minha dor. A IA automatizou seus processos, você faz o que com o resto do tempo? Realmente atender o cliente e ser cada vez melhor em entender qual é a dor dele ali. Não quero me estender, mas é profundamente. Isso inclui processos empresariais também. Mesmo que você esteja falando com o CNPJ do outro lado, em algum momento eu vou ter que entender os diferenciais daquela empresa. E muitos dos diferenciais daquela empresa que você está tratando no momento, eles vão estar associados a um capital humano e a variáveis intangíveis. Se você não tem essa habilidade, metade dos números você não consegue levantar. Ou seja, em todos os pontos, para todos os lados, você vai ser forçada a aumentar seu nível de humanidade mesmo. Então, de fato, a gente fica aqui com grandes reflexões e acho que a palavra do episódio foi, por incrível que pareça, um episódio que a gente fala de inteligência artificial, acho que a palavra do episódio seria a humanidade, né? E sobre como... E eu sempre trago aqui, Elias, quando a gente fala de inteligência artificial e quando a gente fala de automatização, obviamente, em níveis mais baixos a gente substitui material humano, mas que... em níveis maiores e mais amplos, a gente não substitui o material humano. E pra mim, vou sair daqui, assim, com isso muito no coração, de trazer que a inteligência artificial e a automatização, e eu vou levar pra outros níveis aí da tecnologia, lhe tornam mais humanos. E isso me pegou. Fechado. Ricardinho, bota essa daqui pra mim, pra eu falar com você que tá assistindo aqui agora. Tô aqui? Tô aqui. Pronto, prometi e agora você entendeu onde é que está a intersecção entre a inteligência artificial e a comunicação. Está na sua humanidade. Sugiro fortemente que reassista esse episódio anotando e vendo como aplicar isso no seu dia a dia, tá? Porque a revolução já aconteceu. É um tsunami que a gente já está vendo ele vindo de lá. Ainda tem aqueles que vão ficar na praia esperando ele chegar. E eu fico feliz que é uma corrida na direção da humanidade, viu? Não adianta correr em qualquer direção não, viu? Você aponta o pau da venta para onde você enxergar que você vai ser mais humano possível e aí arrocha o passo para aquela direção. Ficou até difícil de finalizar esse episódio com tantas reflexões boas aqui ao final. Mas, mais uma vez, agradeço a toda a nossa audiência. Bora lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like. Se você está ouvindo nas plataformas digitais, eu acho que também tem como curtir, né? Eu confesso que eu sou team YouTube, mas é isso. Muito obrigada, tchau, tchau, até o próximo episódio.